Olá, boa noite. Tudo bem, professora Juliane? Eu sou o Alisson, seu aluno. Gosto muito de você. Estou aqui agora hoje. Aliás, essa musiquinha que iniciei o vídeo é o hino da Força Expedicionária Brasileira, que é o assunto que eu vou tentar conversar agora um pouco com você. Até interessante porque cada pessoa tem uma história também um pouco pessoal, né, de às vezes relacionados a alguns acontecimentos históricos. E sobre esse assunto, eu posso argumentar que eu servi o exército e ao estudar esse assunto me veio diversas recordações, como por exemplo, nós aprendíamos esse hino, nós éramos obrigados a ficar às vezes cantando e repetindo eles umas 2, 3 horas seguidas. E também tínhamos aulas, muitas aulas uh, sobre o Exército Brasileiro, a história do Exército Brasileiro e tal, e havia uma assim, de um embelezamento muito legal também sobre essa parte, né, da Força Expedicionária Brasileira, tá certo? Então, para iniciar, é interessante entender, né, como nós já sabemos que nesse período, ali entre 1937 a 1945, nós temos implantado no Brasil uma ditadura, ao qual denominamos de Estado Novo, que tínhamos então como, né, nosso ditador, o nosso querido e amado presidente Vargas, nessa figura um tanto quanto contraditória da, da nossa história brasileira. E é sabido que Vargas tinha uma aliança, flertava muito, né, ali com os nazistas, a questão fascista e tudo mais, porém foi havendo uma aproximação entre o governo Vargas e os aliados, né, no caso ali os Estados Unidos. Devido a essa aproximação, os nazistas enviaram alguns submarinos e bombardearam alguns navios no nordeste da costa brasileira. E isso, e isso impulsionou que também houvesse essa relação diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos. E nesse contexto, em 1943 foi formado a FEB. Né? De início foi enviado tropas brasileiras para ganharem experiência com, né, militares estadunidenses, e também foi trazido para o Brasil diversos generais, não, pessoas de alta patente militares também dos Estados Unidos para dar aulas militares para, né, o exército brasileiro, que não tinha tanta experiência. E o governo dos Estados Unidos, nessa situação, vai arcar aí com uma grande infraestrutura para que o governo brasileiro pudesse entrar nessa guerra. Então é enviado. Eles vão primeiro tentar fazer 3 divisões. Vai haver um grande tensionamento, uma grande disputa. A opinião pública na ocasião nem vai acreditar que isso seria possível. Vai haver aquela uma famosa fase: é mais fácil a cobra fumar, né, do que o Brasil entrar na guerra. Porém, não vai ser isso. Não vai ser isso que vai ocorrer. E aí o Brasil vai entrar na guerra lá, eles vão lá na Itália, né, eles vão enviar cerca de 25 mil soldados. Nesse sentido, é interessante ressaltar que o soldado, né, que vai compor essa força expedicionária brasileira vai ser representativo de toda a nossa sociedade. Então, pessoas de diversas etnias, como é a questão multirracial do país, e isso também não que seja interessante de se pensar, porque aliado aos Estados Unidos nós sabemos que havia um forte racismo entre os soldados norte-americanos. Porém,
a FEB, né, nossa força expedicionária, ela terá sim um ótimo desempenho, um bom desempenho, né, lá em terras europeias, e lutará muito bem conjuntamente com os aliados. E ao fim da guerra, esse processo todo também contribuirá, né, para uma abertura democrática e para a dissolução do Estado Novo e da ditadura varguista. Tá certo? Um grande beijo, professor. Espero aí que tenha ficado um pouco claro, tentei ser bem rápido e sucinto a respeito do assunto. Um grande beijo, uma ótima quarentena.